Olá, tudo bem? Dando prosseguimento à série de vídeos sobre a utilização dos formulários Google, num vídeo anterior eu falei sobre a possibilidade de se colocar uma senha para acessar a prova. Que cada aluno, então, teria uma senha própria, ele precisa digitar essa senha para então conseguir dar prosseguimento ao formulário. Também expliquei que não é exatamente uma senha, não é uma implementação do Google, dos formulários para se incluir senha, mas é meio que um jeitinho que a gente tem para conseguir exigir a digitação de uma senha para que ele consiga dar prosseguimento. Então, no vídeo anterior eu já expliquei sobre isso. E nesse vídeo anterior, eu não lembro qual agora, em que eu discuti sobre a utilização de senhas, eu tinha a lista com o nome dos alunos e então fui inventando senhas da minha cabeça. Se eu não me engano, eram senhas com 2 letras e 3 números. No entanto, aproveitando então o gancho desse tópico, desse assunto sobre senhas, eu quero agora nesse vídeo te explicar como que a gente pode gerar essas senhas utilizando as planilhas do Google. Lembrando que quando você cria um formulário, você pode gerar uma planilha associada àquele formulário, mas nada impede que você crie a sua própria planilha lá no seu Google Drive, né? Então, essa planilha não precisa ser a planilha associada a um formulário que você vai aplicar na turma. Inclusive, é até conveniente que não seja. É interessante que você crie uma planilha só para isso. E aqui, então, essa é a planilha que eu criei para gerar as senhas. Vou te mostrar como fazer. Eu não pretendo aqui dar uma aula de planilhas eletrônicas. Eu quero só comentar com você, mostrar para você quais comandos e quais funções você pode usar para criar essa senha. Visto que não é o objetivo mesmo ser um curso de planilha eletrônica. É como você usa a planilha eletrônica com um objetivo bem específico de gerar senhas. E então, partindo do pressuposto que você sabe como acessar o seu Google Drive e de criar ali, clicar em novo, clicar e criar uma planilha eletrônica, então partindo desse pressuposto, eu estou aqui já com a planilha aberta e tenho aí, nesse meu exemplo, alunos de 1 até 15 já numerados. E botei aluno ou aluna 01 até aluno ou aluna 15. E eu vou supor o seguinte, eu quero criar 15 senhas então, já que eu tenho 15 alunos, e essa minha senha eu vou fazer o seguinte, vão ser senha com 2 letras, 3 números e depois mais uma letra. Então, por exemplo, uma senha como AW468Z seria uma senha aceitável aqui para o padrão, né? Acho que no vídeo anterior foram 2 letras e 3 números. Aqui eu vou criar 2 letras, 3 números e depois mais uma letra. Sendo que esse padrão, eu quero te mostrar como eu gero isso para que você possa adaptar para a sua realidade. Deixa eu apagar então essa senha aqui. Eu vou te mostrar um comando aqui, uma função das planilhas do Google. Uma função, quando a gente quer digitar uma função, precisa começar digitando igual, como você está vendo aí na tela. E a função que eu vou utilizar é a função aleatório entre. E nesse caso, número inteiro aleatório entre dois valores. Eu posso terminar de digitar aleatório entre aqui. Eu posso escrever dessa maneira, posso escrever completamente com o teclado, eu posso, agora que a função apareceu, eu posso simplesmente clicar nela. E o que é a função aleatório entre? Ela gera um número aleatório entre dois limites que você der. Por exemplo, se eu pedir um número aleatório entre 1 e 90, ele gerou o 17. E acontece o seguinte, cada vez que você faz alguma alteração na sua planilha, um novo número vai ser sorteado. Então, aqui nesse caso saiu 17, mas, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa célula que está vazia, eu vou clicar em Delete. Quando eu clico, um novo número é sorteado. E se eu clicar várias vezes, você vai ver que esses números vão sendo sorteados, vários tipos de números, números inteiros, só que eles estão sempre entre 1 e 90. Nunca é um número menor do que 1, nunca é um número maior do que 90. Poderia até diminuir aqui, eu vou colocar de 1 a 9, e agora sorteando números de 1 a 9, aqui, já saiu o próprio 9. Cada vez que eu clico aqui em Delete, ou escrevo alguma coisa e dou um Enter, escrevo alguma coisa e dou um Enter. Qualquer coisa que eu faça, esse procedimento de sortear um número, ele é repetido. Muito bem. Então, essa função aleatório entre, vou fazer até o seguinte, eu vou copiar aqui e vou colar. Se eu coloco aleatório entre 1 e 9, aqui eu coloquei sem o sinal de igual, que eu só estou fazendo uma cola aqui para a gente lembrar dessa função. Então, aleatório entre não está com sinal de igual, então não é uma função, ele não está sorteando. Se eu vier aqui e colocar um sinal de igual, aí ele entende que é uma função e começa a fazer o sorteio, ok? Aqui eu vou deixar só sem esse aleatório entre aqui.
1 e 9, porque eu só quero lembrar dessa função. Então, a função aleatória me faz sortear um número, ok? E agora, uma outra função interessante é a função caract, que é a função caractere. Processa caracteres associados a número. Acontece o seguinte, a cada número inteiro vai estar associado um determinado caractere. Vários tipos de caractere, podem ser letras A, B, C, W, E, R, B. Podem ser aqueles símbolos de porcentagem, aquele símbolo financeiro, o jogo da velha, o arroba. Enfim, por exemplo, se eu botar aqui o 70, o que é o caractere associado ao número 70? É a letra F. Qual é o caractere associado ao 95? Então, esse símbolo de underline, né? Então, para cada número vai ter um caractere associado. Acontece o seguinte, que o caractere 65 é o caractere letra A. E agora, aqui eu estou dando um clique duplo para poder editar aqui essa fórmula. E o caractere 90 é o associado à letra Z. E se eu colocar aqui caracteres entre o 65 e o 90, por exemplo, 85, eu vou ter as letras aqui maiúsculas, em caixa alta, que vão então de A até Z. Então, se eu tenho aqui um número entre 65 e 90, deixa eu botar aqui 90, entre 65 e 90, eu tenho aqui todas as letras de caixa alta, maiúsculas, vamos dizer assim, que vão de A até Z. E então, nós temos essa função, vou fazer a mesma coisa, eu vou anotar, vou pegar essa 65 aqui, eu vou anotar ela aqui em cima por enquanto, depois eu vou apagar, ok? Só para a gente ter ela de cola. A função aleatório sorteia um número, nesse caso aleatório entre 1 e 9, sorteia números entre 1 e 9. E essa função caract, ela associa um número a um determinado caractere. Mesma coisa. Aqui está sem o sinal de igual, então está só um texto, né? Se eu colocar o sinal de igual, aí a planilha Google entende que a função caract não é simplesmente uma coisa que eu escrevi, não é simplesmente o texto caract, abre parênteses, 65, fecha parênteses. Se eu colocar o igual aqui, ela entende que a função pré-existente nesse aplicativo, aplicativo de internet do Google Planilhas, existe essa função chamada caract. Se eu der um enter aí, então, ele realmente diz que a função caract avaliada no valor 65 é a letra A. Mas aqui eu vou tirar esse igual e vou deixar só como cola para a gente. E então, com essas duas funções, nós temos basicamente o que é necessário para criar essas senhas dentro da proposta que eu estou apresentando para você, que é basicamente ser letra, letra, número, número, número e depois letra. Essas letras são letras que vão de A até Z. E esses números pode ser de 0 até 9, né? De 1 até 9, por exemplo, né? Seriam algarismos, na verdade, né? De 1 até 9, por exemplo. Posso colocar o 0 também. Então, com essas duas funções, eu consigo gerar letras e consigo gerar números. Por exemplo, se eu sei que a função caract de 65 até 90, ela gera essas letras de A até Z, maiúsculo, então eu posso fazer o seguinte, eu quero o caract. E se eu quiser gerar aleatoriamente, né, sem eu ter que digitar a letra, eu quero que a planilha eletrônica sorteie para mim uma letra. Eu posso fazer o seguinte, chamo a função caract, mas qual caract de qual número? O número, eu vou pedir a função aleatório entre para sortear para mim. E aqui deixa eu fechar esse parêntese aqui, que é o parêntese da função aleatório, e mais externo aqui a gente tem o parêntese da função caract. Mas aleatório entre quais números? Entre o 65 e o 90. Entre 65 e 90, a função aleatório entre sorteia esse número, um número que vai de 65 até 90. Quando a função aleatório entre sortear esse número, essa função caract pega esse número e diz qual o caractere associado a esse número sorteado. Aqui eu vou dar um enter agora. E então foi sorteada e para a gente a letra P. Agora, o interessante é o seguinte, essa função aleatório entre que está aqui dentro, cada vez que a gente faz alguma modificação na planilha, que a planilha é recalculada, o programa ele sorteia de novo esse valor. Então, eu vou vir aqui nessa célula, aqui nessa F3, e vou clicar em Delete, só para simular uma alteração. E se eu ficar apertando Delete várias vezes,
a gente tem o sorteio de números entre 65 e 90 e a função charact vendo qual é a letra associada a esse número que foi sorteado. E então, ok, se eu tenho essa função em que aleatório dentro de charact me sorteia uma letra, então eu vou fazer o seguinte, vou chegar aqui um pouco para a gente poder ver melhor. Eu vou dar aqui um clique duplo, ou posso clicar em F2 no teclado também para poder editar o que está aqui dentro. Eu vou dar um clique duplo. Eu tenho então essa função charact de aleatório que sorteou para mim o aleatório sorteou um número de 65 e 90 e o charact transformou esse número numa letra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa função e fazer o seguinte, olha, depois de sortear esse charact, né, essa letra, eu quero que você concatene, ou seja, coloque um do lado do outro, a mesma coisa, eu quero mais uma letra, eu quero que você sorteie para mim um número de 65 e 90 e também transforme esse número para uma letra. Ou seja, fiz a função charact de aleatório e comercial, que aqui para mim é o shift set, ou seja, eu preciso adicionar esse e comercial, shift set, veja se é no seu teclado assim também, e depois eu faço a função charact de aleatório de novo. E como eu tenho esse aleatório entre duas vezes, a gente vai ter 2 sorteios. Então, sorteei 2 letras. E aqui eu vou clicar nessa célula que está vazia e clicar em Delete, e cada vez que a planilha é recalculada, recomputada, essas 2 letras são sorteadas de novo, são sorteadas mais uma vez. E as 2 letras estão entre A e Z. Tudo bem. E então eu tenho essas 2 letras sorteadas. Agora, como é que eu sorteio um número? Porque meu padrão ia ser letra, letra, número, 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 letra. Bem, para eu ter um número agora, basta eu usar a função aleatório entre, sem a função charact. Então eu vou botar o e comercial. Eu posso até olhar lá aqui em cima, ela aparece aqui para mim também. Está um pouco menor, né? Eu vou colocar aleatório entre. Só que dessa vez, eu não quero aleatório entre 65 e 90. Eu vou colocar aqui entre 1 e 9. Pode ser. Entre 1 e 9. Eu poderia colocar entre 0 e 9 também, só que às vezes, para algumas pessoas, a pessoa olha o 0 e pensa que é a letra O. Então, para não criar uma confusão aqui, eu vou botar entre 1 e 9 mesmo. E vou dar um Enter. Pronto. A função aleatório entre 1 e 9 sorteou para mim um número. E mais uma vez, cada vez que essa planilha é recalculada ou recomputada, eu vou ter outras 2 letras e mais um número. E agora, se eu quero 3 números, eu tenho essa função aleatório entre 1 e 9. Para ter mais um número, boto um e comercial, aleatório entre 1 e 9, e comercial, aleatório entre 1 e 9. Faço isso e agora eu tenho 2 letras e 3 números. E então, para o meu padrão, tá faltando aqui sorteio de mais uma letra. Letra, letra, número, 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 letra. Bem, sem problemas. Vou dar um clique duplo para editar e vou copiar essa função charact de aleatório de novo. Então, eu vou botar um e comercial, charact de aleatório entre 65 e 90. E então eu vou ter 2 letras, 3 números e mais uma letra. E cada vez que a planilha é recomputada ou recalculada, isso acontece. São 2 letras sorteadas, 3 números, ou 3 algarismos, se você preferir, e mais uma letra. Deixa eu voltar aqui agora ao início da planilha. E é basicamente isso que eu tenho. Vou apagar essas 2 letras aqui. E cada vez que alguma coisa é feita na planilha, que você escreve, você copia uma coisa e cola, constantemente essa senha ela é recomputada. Então veja bem que cada vez que você altera a planilha, essa senha ela vai ser recomputada. Ou recalculada, se você preferir. Aí eu vou fazer o seguinte. Bom, aqui eu tenho esse aluno ou aluna de 1 até o 15, certo? Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho essa fórmula aqui pronta. Assim, eu tenho 2 letras, 3 números e uma letra. Então, eu vou vir aqui nesse canto para eu poder arrastar essa fórmula para os outros alunos e vou colocar lá na direção dos 15 alunos. O problema é que, dessa forma, qualquer coisa que eu faça na planilha, eu perco a senha original. E uma vez que eu gero a senha e que eu atribuo a cada um dos alunos, eu não quero perder a informação de qual foi a senha que foi enviada para o aluno, certo? Não quero perder isso. Então, eu vou fazer o seguinte.
Bom, primeiramente, eu acho que eu vou recortar isso aqui, vou dar um Ctrl X, posso vir em editar e recortar também. Eu vou colar aqui. Se eu fizer isso, você vai ver que Ctrl V, ela passou para cá. Se eu continuar apertando Delete, essas senhas elas vão sendo recalculadas ou ressorteadas. E então, como que eu fixo essas senhas que já foram sorteadas? Eu vou fazer o seguinte, por isso que eu coloquei aqui senha e eu não coloquei essas senhas aqui nessa direção da senha em si, né? Eu deixei vazio. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, eu posso clicar em Ctrl C, ou posso vir aqui em editar, copiar, e agora eu vou clicar aqui para colar, mas eu não vou colar de qualquer maneira. Eu vou vir em editar, colar especial, colar somente os valores. Eu não quero colar as fórmulas que geram números aleatórios. Eu só quero copiar o atual estado dessas senhas e colar. Quero colar, perdão, colar o atual estado dessas senhas para essa coluna de senhas. Então, eu posso também usar Ctrl Shift V. Se eu clicar, bem, eu copiei as senhas para cá e no momento em que eu editei a planilha, essas senhas foram recalculadas, esses sorteios foram refeitos. Só que agora, cada vez que eu edito a planilha, as senhas continuam aleatoriamente, sendo geradas aleatoriamente. Porém, as que eu colei aqui, usando esse recurso de editar, colar especial, colar somente valores e não as fórmulas, elas estão fixas. Então, dessa maneira, eu gero as senhas de maneira aleatória para os alunos, e depois de gerá-las aleatórias, eu copio, elas estão fixas. Eu não vou perder a senha que eu gerei para um aluno ou uma aluna. Muito bem. Então, é basicamente assim que eu, pelo menos, faço para gerar essas senhas aleatórias. Cada vez que tem alunos diferentes ou uma turma diferente, eu posso gerar novamente essas senhas, né, e atribuir senhas diferentes para uma nova turma, para os novos alunos. E então, basicamente foi isso. Só que no vídeo em que eu falei com você sobre essa inserção dessa camada de segurança, bem simples, na verdade, que é o pedido de inserção de senha, lá na parte do formulário em que a gente tem que inserir as senhas, não é simplesmente, a gente não vai conseguir simplesmente copiar e colar essas senhas que estão aqui. Bem, eu vou fazer o seguinte, já que já ficou claro como fazer essa geração de senhas, eu posso selecionar as células e aqui, se eu vir na beirada dela, vira esse ícone de mãozinha, eu posso clicar, segurar e arrastar. Eu vou arrastar aqui para longe, pode ser aqui nessa coluna. Eu não vou usar elas agora não. Bom, aqui nessa coluna então a gente tem essas fórmulas, né? Aqui eu vou deixar só o que eu já fixei, né? Esses valores aqui estão na forma de texto aqui em cima e eles não vão ser alterados mais. E então, para a utilização prática dessas senhas no formulário, quando eu mostrei para você o vídeo sobre essa geração de senhas, tinha uma exigência. Por exemplo, eu tinha essa senha, vamos supor, um aluno tem essa senha, um aluno ou aluna, e aí eu preciso, no momento de inserção de senha, colocar qual das senhas, uma dessas senhas dessa lista precisa ser digitada. Se você tiver dúvida, volte lá no vídeo que fala sobre a digitação de senha. E aí acontece o seguinte, eu dei um Enter aqui, eu tinha essa senha. Serve essa senha, mas serve a senha do outro aluno. E para eu fazer uma lista de senhas que servem, que devem ser digitadas para que se possa prosseguir o formulário, a gente precisava desse símbolo aqui, que é essa barrinha vertical, e aí eu colo a outra senha, que é o OU. No vídeo eu expliquei, essa senha LV479F ou a senha LV683P. Ficou até as duas letras parecidas aí, né? LV e LV. E então, para eu conseguir montar o texto necessário para ser inserido lá no formulário Google, eu tenho que ir colocando OU e a outra senha. Você pode fazer isso manualmente, você pode inclusive parar o vídeo por aqui, basta fazer manualmente. O inconveniente é a quantidade de vezes que você vai ter que fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V e a chance de você cometer algum erro nesse processo. Então, vou automatizar esse texto aqui de senha ou senha ou senha para todos os alunos de uma turma. Então, eu não vou fazer isso manualmente. Caso você não queira, bem, o objetivo principal do vídeo, que é ensinar a gerar a senha, já foi concluído. E então, aqui eu vou fazer o extra de organizar essas senhas automaticamente de uma maneira que eu possa utilizar
lá nos formulários Google. Então eu vou apagar isso aqui que eu estava escrevendo manualmente. E então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Bem, aqui eu vou colocar uma coluna extra. Eu vou chamar de texto, eu posso chamar de qualquer coisa, na verdade. Eu só quero, então, organizar nessa coluna todas essas senhas. E eu creio que existem várias maneiras de fazer. Eu acho que uma maneira fácil de ser feita é o seguinte. Bem, eu quero que essa célula aqui, em particular, é a D3. Então, essa célula aqui, eu quero que ela seja igual à senha. Se eu der um Enter, aqui até o Google me pergunta se eu quero generalizar isso. Não, não quero generalizar dessa vez, não. Essa célula aqui é igual a essa senha. Bom, não ganhei nada com isso. Mas agora eu quero que essa célula aqui, ela seja igual a essa senha, que é a senha de cima, e comercial. Eu quero texto ou, e quando é texto eu preciso colocar entre aspas. Eu quero que apareça o símbolo ou seja, pegue a senha, concatene, coloque ao lado a barrinha vertical e depois coloque essa próxima senha aqui, que é essa aqui, e vou dar um Enter. Fazendo dessa maneira, essa célula concatenou o que estava em cima, que era a própria senha, primeira senha, com a senha de baixo. Mas por que ao invés de fazer isso, ao invés de pedir essa aqui, essa senha, eu copiei essa senha para depois colocar, por que eu não coloquei diretamente essa aqui de cima? Ou seja, ao invés de usar a D3, por que eu usei essa aqui? Poderia fazer também. Né? O problema é que eu quero constantemente acumular nessa senha, nessa célula, que aqui seria D4, nessa célula da coluna D, a soma das senhas de todas as senhas que vêm antes dela. Deve ter uma maneira melhor de fazer isso. Eu vou fazer dessa maneira. Então, eu coloquei... vou até repetir o comando, né? Eu repetir tudo desde o início. Eu vou colocar igual a essa de cima, e comercial, o texto barra vertical. Aqui no meu teclado é o Shift mais a tecla que está do lado da letra Z. E comercial, essa senha aqui. E agora eu tenho essa, com aquele símbolo que o formulário lê como OU, e essa aqui, LV683P. Muito bem. E agora, o que eu quero aqui? Aqui eu quero que apareça essas duas senhas acumuladas, mais essa, né, com aquele símbolo de OU. Então, eu vou fazer o seguinte, igual a essa que está acumulada, né, essas duas que já foram acumuladas uma do lado da outra, e comercial, texto aqui, barrinha vertical, e essa aqui. Posso dar um Enter, agora eu tenho 3. Só que o fato é que essa senha aqui, que eu acabei de digitar, tem a mesma fórmula ou regra da senha de cima. A célula acima, mais o símbolo de OU, mais a célula ao lado. Essa aqui, a célula acima, mais o símbolo de OU, mais a célula ao lado. Isso significa que eu não precisava redigitar isso aqui. Basta eu arrastar e generalizar essa fórmula. O que acontece é que quando eu faço isso, essas fórmulas vão cada vez se acumulando mais, né? Essa concatenação de texto vai se acumulando cada vez mais. E quando eu chego aqui embaixo, eu tenho todas as senhas, desde a LV479, que é a primeira, LV479, até a OR912M. Aqui eu não vou conseguir ver, né? Deixa eu chegar isso aqui para cá de novo. Pronto. Até a OR912M. Certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir esse texto todo aqui, vou transferir para essa célula para ficar mais fácil de ver. Eu vou botar igual a essa aqui. Pronto. E aqui eu tenho todo esse texto aqui. Todo esse texto. E então, se você precisa desse texto que foi gerado, a gente precisa para incluir lá no formulário Google, né? Você pode dar um Ctrl C aqui nessa célula. Veja bem, se eu der um Ctrl C e der um Ctrl V aqui, por exemplo, ele está tentando copiar essa fórmula D17 aqui, só que deslocada 20 linhas, praticamente 19 linhas para cima e 5 colunas para a direita. Né? Aí ele acaba dando um erro de referência. Ou seja, quando você simplesmente dá Ctrl C, Ctrl V, ele tentou copiar essa fórmula. Mas não tem problema. Se eu der um Ctrl C, vir numa célula qualquer aqui, por exemplo,
e der um clique duplo e der o Ctrl V ou colar, agora ele colou não a fórmula, ele colou o texto, né? Ou seja, é esse texto aqui que a gente precisa para usar no formulário Google. E nesse exemplo que eu fiz, eu segui esse padrão, letra, letra, 3 números mais uma letra. Você pode seguir o padrão que você achar interessante. Essa é uma ideia de como você criar essas fórmulas. E aqui eu fiz só para 15 alunos para seguir o padrão do que eu já estava seguindo em formulários anteriores. E aí você pode ter muitos mais alunos, você vai generalizar essa fórmula e gerar muito mais fórmulas. Agora, em caso de você precisar renovar essas senhas, bem, aqui na frente estavam as senhas que eu criei usando a função aleatória. E cada vez que a gente edita a planilha, essas senhas elas são modificadas. Bom, você pode, por exemplo, clicar em Delete, por exemplo, várias vezes, até essas senhas serem ressorteadas várias vezes. Copia, vou dar um Ctrl C, ou posso vir em Editar e copiar. Venho aqui sobre essa primeira senha e vou colar, mas eu vou colar especial, somente valores. Mudou as senhas para mim, e como o que eu criei aqui do lado foi através de fórmula, foi automatizado, pronto, já está pronta aqui a concatenação das senhas. Começou na FA968E, que é a primeira FA968E, e terminou na EC668U. Está aqui, EC668U, no meu mouse aqui. Precisou gerar a senha de novo para novos alunos? Vou clicar em Delete algumas vezes aqui, só para gerar outras senhas. Copio, Ctrl C. Venho aqui, editar, colar especial, colar somente valores. Pronto. Mesmo que eu vou clicar em Delete várias vezes, escrevo qualquer coisa e dou um Enter, essas senhas aqui não se modificam e automaticamente aqui para mim já estão concatenadas. E aqui eu fiz com esses 15 alunos, como eu já disse. Você pode ter muito mais, só você aumentar essa numeração aqui e estender essa fórmula copiada para mais aqui. E aqui só você gerar também, como eu fiz, né? Você pode clicar aqui, estender e gerar mais senhas aqui, se você quiser. Deixa eu apagar essas 3 aqui, só para ficar no padrão. E então, para esse vídeo era isso. Já que eu falei sobre a possibilidade, né, e a conveniência também de se fazer provas exigindo senha, que você teria que distribuir para os alunos de qualquer maneira, eu aproveitei aqui a oportunidade e mostrei uma maneira fácil, rápida e prática de você gerar suas senhas e que você pode reaproveitar esse arquivo aqui para várias turmas, né, diferentes. Por exemplo, aqui eu estou como página 1, isso aqui poderia ser a turma 1, né? E então eu posso reaproveitar essa planilha que eu já gerei, eu posso clicar com o botão direito aqui, copiar, né? Eu posso duplicar, perdão, eu posso até duplicar aqui. E aqui tudo que eu fiz fica duplicado, e aqui em vez de cópia de turma 1, eu vou chamar de turma 2, ou coloque o nome que seja conveniente para você. E aí quando eu copiar, as senhas vão ser iguais, deixa eu chegar aqui para o canto, quando eu copiar, as senhas vão ser iguais, mas eu posso vir aqui nessa aba da turma 2, vir aqui, gerar novas senhas, copio, volto aqui para essa senha que eu quero fixa, editar, colar especial, colar somente valores, e pronto, agora eu tenho essas senhas para a turma 2 e senhas diferentes para a turma 1. Deixa eu voltar isso aqui para o canto, então você vai ver que eu vou clicar entre turma 1 e turma 2 e você vai ver senhas diferentes, certo? Então você pode duplicar, triplicar, quantos você quiser essas abas aqui, já está tudo pronto. É só você copiar as novas senhas e atualizar tanto essas senhas individuais aqui, como esse seu texto grande contendo todas as senhas. E então, o meu objetivo com esse vídeo era basicamente esse, te mostrar uma maneira de criar senhas, de gerar senhas de maneira aleatória, sem te dar o trabalho de ter que pensar na senha, e sem o trabalho de ter que ficar copiando e colando e inserindo esse sinal de que o formulário lê como ou, porque nesse processo você pode cometer algum erro e acabar travando seu formulário, você deu a senha para o aluno, ele digita certinho, mas não consegue acessar. Então, quanto mais for automatizado, menos a gente diminui a chance de um erro humano atrapalhar o seu procedimento de fazer um teste, um trabalho, uma prova, utilizando os formulários Google. Então, esse vídeo foi para complementar o vídeo em que eu discuti com você sobre a questão da inclusão das senhas. E inserir essa etapa de digitar uma senha
pode ser muito interessante, como eu pretendo mostrar em vídeos posteriores, para que a gente possa ampliar as maneiras e as alternativas de se utilizar o formulário Google, mas isso fica para um próximo vídeo. Nesse vídeo, então, o objetivo era esse. Espero que eu tenha sido claro, espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui. E até o próximo vídeo.